Nós ouvimos tantas mensagens boas. E essa semana, até estava lembrando agora, hoje à tarde, quando estava orando, lembrando que foi terça-feira. Quem faz parte do grupo de oração, teve uma foto postada até de uma família muito linda. Aí eu olhei essa família, era um casal, mais 4 filhos. Eu olhei assim, eu falei, que foto linda. Mas logo abaixo tinha uma mensagem assim que houve uma fatalidade, o marido se suicidou, e aí a esposa, os filhos encontraram ele nessa situação. E aí olhando para aquela situação e lembrando o tema que eu e você somos a resposta. Talvez ele não teve alguém que chegou com a resposta para ele conhecer a Jesus. E quando nós olhamos para esse tema, você é a resposta, vai muito além de eu e você só imaginarmos que nós somos simplesmente mais um. Claro que através de Cristo Jesus, nós somos a resposta. E o mês começou, a primeira ministração foi o quê? As promessas de Deus. Falando das promessas de Deus para nós. No segundo culto foi trazido o quê? Você é a resposta para esse tempo. Não é para depois, para amanhã ou futuramente, é para esse tempo agora. Eu e você fomos chamados para a resposta desse tempo. Terceiro domingo, o poder de Jesus. Domingo passado foi o tesouro que eu e você carregamos. E nessa noite, nós vamos fechar o mês aprendendo para eu e você para ser a chave da resposta, tem um pequeno detalhe. E sobre esse detalhe que nós vamos falar hoje, é a obediência. Nós ouvimos muitas frases, muito vídeo, olha, a chave para virar a sua vida. O código, pega o código. Na nossa realidade, tem uma palavrinha, que é a chave de tudo. É a obediência. E é o que é mais difícil, às vezes, a gente cumprir, obedecer. Mas obedecer a quem? E ao quê? Porque hoje em dia é muito difícil alguém que obedeça às instruções de Deus em fidelidade. Quando eu e você, às vezes, desejamos algo, o que nós fazemos? Nós pedimos até em oração a Deus, mas muitas vezes nós nos antecipamos, porque temos medo da resposta do Senhor. Porque nós sabemos que de repente pode vir uma resposta aí, que eu e você não agrade, não seja da nossa vontade. E aí a gente se antecipa. Mas a obediência é a chave de tudo para nós podermos progredir, para podermos alcançar vidas, para podermos fazer a diferença. E nós podemos, nada mais, melhor um texto para nós lermos hoje, nós vamos ler o texto de 1 Reis 18. Mas antes de nós chegarmos nesse texto de 1 Reis 18, nós vamos ouvir falar sobre um rei Acabe. Ele foi um rei que reinou 22 anos em Samaria. Um rei que era para ser uma bênção do Senhor. Mas o que acontece no decorrer? Esse rei, ele se casou com Jezebel. A história vai contando que esse foi um dos piores reis da época. Os que antecederam a ele, não foram tão cruel que nem ele. E ele atraiu a ira do Senhor. Por quê? Além dele casar com Jezebel, ela adorava ao Deus Baal. E aí o que Acabe faz? Ele constrói um templo para esses deuses, para o Deus Baal. Além dele construir o templo, diz que ele constrói um altar, no capítulo 16 está falando. E ele atrai uma ira, e Deus se ira muito com ele. E aí acontece, se nós lermos no capítulo 17, Deus levanta um profeta. No 17:1 fala que Deus levanta um profeta chamado Elias, para se opor às coisas erradas. Nós vimos falar
se eu não me falha a memória, a Denilde que falou sobre os Elias dessa época, pessoas que se levantam para realmente trazer aquilo que é correto. E no 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 e a primeira parte do 2, minha versão aqui está na NVT, que diz assim: algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. Antes disso, Elias foi e falou que não cairia orvalho nem chuva, até que ele voltasse a falar isso. E nesse tempo, esse rei se revoltou tanto, saiu atrás para caçar Elias. Acabe queria matar, porque ele achava que matando o profeta, ele resolveria toda essa situação. E a Bíblia vai falando que aonde Acabe ia, ele fazia os reis jurarem que não tinham visto Elias. Quando eles falavam que não tinham visto, não sabiam onde estava, ele fazia jurar. Porque a vontade era tanto de matar esse profeta, para eliminar aquele que se oponha à vontade dele. E aí chega aqui, porque Acabe, ele tinha consentido com o quê? Com muitas mortes que Jezebel estava o quê? Promovendo em relação aos profetas. E esses reis todos ficavam com medo, porque quem cruzasse ou se opusesse era sujeito à morte. E aí nós vimos a situação, um pouquinho para frente, nós vamos ler a partir do versículo 7 agora, aonde o quê? Essa situação não era tão simples. Muitas vezes nós falamos assim, mas a minha situação, eu me opor a pessoas, mas na época não era tão difícil. Mas quando nós vimos um pouco a situação, quando nós vemos o quão perigoso era a reação, quando Obadias encontra Elias, ele fala e não deixa a menor dúvida o quanto isso era perigoso. Olha, a partir do versículo 1 Reis, a partir do versículo, capítulo 18, a partir do versículo 7, diz: enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele com o rosto no chão. É o Senhor mesmo? Meu senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vá e diga ao rei, Elias está aqui. Obadias, porém, protestou. Que mal lhe fiz para que me envie para morrer nas mãos de Acabe? Pois tão certo como vive o Senhor, seu Deus, o rei procurou em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade à outra, e cada vez que lhe dizia, Elias não está aqui, o rei Acabe fazia o rei daquela nação jurar que tinha falado a verdade. E agora o Senhor diz, vai e diga ao rei, Elias está aqui? Mas assim que eu o deixar, o Espírito do Senhor o levará embora, sabe-se lá para onde, e quando Acabe chegar e não o encontrar, ele me matará. E no entanto, tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida. Ninguém lhe falou da ocasião que Jezebel tentou matar os profetas do Senhor? Escondi 100 deles em 2 cavernas e lhe forneci alimento e água. E agora o Senhor diz, vá ao rei, vá e diga ao rei, Elias está aqui? Se eu fizer isso, certamente Acabe me matará. Mas Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Até aqui a leitura. Nós vemos aqui um profeta
que realmente obedece ao Senhor. Elias, ele tinha a convicção, aquele ditado popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Para Elias, loucura não era encontrar-se com Acabe. Para ele, isso aí não era loucura. A pior situação para ele, que ele via, era desobedecer a Deus. Porque ele entendeu o princípio da palavra. Ele entendeu o que é obedecer, o que é obediência ao Senhor. Para Elias não importava o que Acabe ia fazer, mas sim a ele obedecer a Deus. Tem uma frase de Marcelo Tussi que fala assim: discutir e não obedecer a uma ordem ou um princípio estabelecido por Deus soberano é simplesmente falta de inteligência. E muitas vezes nós temos feito isso. Muitas vezes nós temos deixado de ser inteligente. Porque Ele manda e nós obedecemos. E por causa, muitas vezes, de nós não obedecermos ao Senhor, por nós não fazermos aquilo que agrada, o que Ele manda, nós atraímos um monte de consequências, um monte de presenças. E através disso, o que acontece? Nós temos, dia após dia, problemas para resolver. Quando, se nós obedecêssemos ao Senhor, muitos deles poderiam nem existir, ou a maioria não existiriam na nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz que Ele tem aquilo que é bom, agradável e perfeito. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para nós. Mas nós olhando para isso e olhando hoje em dia para esses textos e falamos assim, muitas vezes nós temos a orientação do Senhor. Quantos de nós já recebeu uma orientação do Senhor? Eu não vou nem pedir para levantar a mão, mas quantos de nós deixou de obedecer? Quantos de nós, às vezes, pede uma orientação do Senhor e antes mesmo dele responder, a gente vai e faz. A gente não espera. Porque obedecer é você sem restrição. É olhar para o Senhor, buscar a orientação do Senhor e agir dessa forma. Enquanto olhamos para a palavra de Deus em primeiro momento, nós já temos uma tendência natural pecaminosa de rejeitarmos as instruções do Senhor. Nós já temos isso na nossa natureza pecaminosa. E muitas instituições religiosas hoje acabam caindo no mesmo erro, acrescentando regras em nome de Deus para subjugar. Então surgem falsas religiões que têm como discurso nos ligar a Deus, mas na realidade ela acaba nos afastando da presença do Senhor. Quando nós ficamos engessados a regras, quando você vem no culto porque você tem que cumprir uma regra, você vem no domingo porque não, eu tenho que cumprir o meu ritual religioso. Meu irmão, está na hora de você rever essa situação. Porque vir na casa do Senhor, ela tem que ser um prazer, tem que ser em obediência, porque você vem para receber do Senhor. Mas muitas vezes, pode acontecer de hoje eu não estou com vontade, mas em obediência eu vou. Mas não todas as vezes. Nós precisamos buscar estar na presença do Senhor, para obedecer e para buscar orientação dEle. Porque Deus, Ele é como um pai amoroso que quer relacionamento de intimidade conosco. Se nós olharmos para o começo em Gênesis lá, quando Adão e Eva pecam, o que acontece? Deus, Ele vai da mesma forma. Ele sabia que Adão e Eva tinham pecado. Mas Deus, Ele não muda os princípios dEle. Ele vai da mesma forma para se encontrar com Adão.
Ele continua o mesmo Deus, porque Deus é um Deus de relacionamento, Ele é um Pai. É sobre isso que a Bíblia fala, relacionamento. E como Pai, Deus está comprometido em nos conduzir de forma a vivermos uma vida abundante e próspera. E para isso nós precisamos o quê? Obedecer às suas instruções até o final. Ele é o autor da vida. Ele é quem dá as ordens. Nós só obedecemos. Quando olhamos para a vida de Elias, nós vemos alguém que não negocia os princípios dados por Deus. Mesmo arriscando a sua própria vida, ao se encontrar com o rei, Deus mandou e ele obedeceu. Ele correu o risco. Ele não se importava. O princípio dele era poder obedecer ao Senhor. E para sermos a resposta para a nossa geração, nós precisamos aprender a obedecer, ouvir a direção e instrução de Deus e segui-la sem questionar ou hesitar. Quantas vezes nós temos questionado as coisas de Deus? Quantas vezes eu e você temos questionado até a Deus, por quê? Quando nós devíamos perguntar, para quê, Senhor? Nós questionamos Ele, por que, Deus? Como se nós dessemos uma ordem para Ele. Como se a nossa vontade fosse maior que a dEle. Como se Ele estivesse errado e nós certo. Quais as direções de Deus que Deus tem te dado? Quais são as direções que Deus tem te dado? Você já parou para pensar nisso? Essas direções, como você tem respondido a essas instruções de Deus para a sua vida? Ou tem questionado, até lutando contra a vontade de Deus, para aquilo que Deus tem para você? Porque é muito bom, quando eu e você recebemos aquilo que nós queremos. Mais difícil é quando nós perguntamos para Deus, e Deus fala para não fazermos, e nós obedecermos. Porque é muito fácil eu e você tentar dar o nosso jeitinho, mas não obedecer a Deus. Mas fala tanto de obedecer a Deus, mas para que eu preciso obedecer a Deus? Nós vamos ver 3 pontos hoje. Por que eu e você precisamos obedecer a Deus? Será que é necessário? Primeiro ponto, a obediência revela o meu coração. A obediência a Deus revela como está o teu coração. João 14:15 diz, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Quando alguém pergunta para você, você ama a Deus? O que você diz? Eu amo. Você obedece? A palavra é clara aqui. Se você ama a Deus, obedece os meus mandamentos. Em João 14, versículo 23 e 24 diz assim, Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Como nós temos andado? Como você tem andado? Você tem obedecido ao Senhor? Ou você só tem falado que ama ao Senhor? Se você ama ao Senhor, você obedece. Se você não obedece, a palavra diz que você não ama. Então nós precisamos demonstrar esse amor através da obediência. João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de
tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Para que nós pudéssemos obedecer, para que nós pudéssemos ter um motivo para obedecer. João 14,15 que nós vimos ali, quando Jesus em seus últimos momentos com os discípulos, antes da cruz, ele profere essas palavras: se vocês me amam, obedeçam. Você é discípulo de Jesus? Amém? Esse amém tá, a gente até se encolhe às vezes. Nós somos discípulos. Se você conhece, se você entregou a sua vida para Jesus, você é discípulo de Jesus. Não tem como, eu não sei se eu sou. Se você entregou, você é discípulo de Jesus. Olha para quem está no seu lado, fala, já que ele não está tão convicto, você é discípulo de Jesus. Foi no Sermão do Monte que Jesus ensinou, em Mateus 6,21, onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Aonde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. Aonde está o seu coração? Está em Jesus? Então Jesus é o seu tesouro. Ele é o tesouro seu. Mas quando você obedece à direção de Deus, vinda de Deus, isso revela que o seu e o meu coração estão com Ele. Revela que você o ama e que o reino dele venha. Quando nós o rejeitamos, quando nós rejeitamos a direção do Senhor, isso mostra que o nosso coração está mais preocupado com a circunstância, com as aparências, com as riquezas, tudo que esse mundo tem a nos oferecer. Mostra que nós amamos mais o mundo do que a Deus. Nós vivemos num tempo que não há mais tempo de dizer, eu quero, eu vou ver se eu vou. Jesus está voltando. E se você sair, se Ele voltar hoje, como é que está a sua vida diante do Senhor? Porque a Bíblia diz que muitos dirão, Senhor, Senhor, não expulsamos nós demônios no Teu nome, não pregamos no Teu nome, não curamos. E Ele dirá, nem vos conheço. E nós precisamos olhar para isso como igreja. Muitas vezes nós falamos, não, essa palavra é para quem está perdido lá fora. Não, essa palavra é para nós como igreja. A cada dia essa palavra precisa confrontar as nossas vidas. Hoje de manhã, quando ministrei, aí teve um dos irmãos que falou assim, não, hoje você confrontou. E ele saiu meio injuriado. Eu falei, glória a Deus, primeira vez que eu glorifico a Deus no final de um culto. Porque se a palavra não confrontar você, nós não fizemos aquilo que nos compete a fazer aqui diante do altar. Porque a palavra ela vem para nos confrontar, ela não vem para agradar o nosso ego. Ela vem para nos confrontar do nosso erro, daquilo que eu e você precisamos mudar. Agostinho tem uma frase, Agostinho de Hipona. Homem mau obedece por medo, homens bons obedecem por amor. Como você tem obedecido? Você tem obedecido por medo ou por amor? Qual é o homem que está falando dentro de você? É o homem bom? A sua obediência revela o seu caráter. Não adianta você falar lá fora, eu sou de Jesus. Me trouxe a memória aqui, num dos cafés relacional, tinha um rapaz que sempre ia me questionar lá, e ele vinha com um monte de texto bíblico, ele conhecia a Bíblia de cabo a rabo, ele citava versículos, tudo mais, e questionando um dia desse, eu falei assim, você pode conhecer toda a Bíblia, mas eu pratico aquilo que eu conheço. Acabou. Eu não preciso conhecer a Bíblia de cabo a rabo, mas eu preciso aprender a praticar aquilo que eu conheço de Deus. Eu preciso aprender a praticar a palavra, a obedecer àquele que traz vida. A obediência não precisa
de auditório, o público. Se nós formos em Mateus 6, diz o quê? Entra no teu quarto, ora em secreto, e em secreto o Senhor se revelará a você, te responderá. Mas muitas vezes nós temos feito o quê? Aonde as pessoas veem. Mas o Senhor conhece o meu e o seu coração. Então faça aquilo quando você está no seu quarto, quando você está no seu emprego, quando você está indo para o serviço. Faça com excelência e obediência ao Senhor. Onde está o seu coração? Quem você tem amado? A segunda coisa, para que nós precisamos aprender a obedecer a Deus? Porque a obediência traz alinhamento e direção. A obediência traz alinhamento e direção à minha e à sua vida. Em João 14, 21 diz: aquele que aceitam meus mandamentos e lhe obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Olha que privilégio. Aquele que ama, que obedece, ele é amado por Deus. E Deus vai se revelar a mim e a você. Se obedeço, porque confio no caráter de Deus e sei que Ele tem o melhor para mim, então aplicarei o meu coração em um alinhamento com o direcionamento do céu. Se eu confio no Senhor, se eu obedeço ao Senhor, eu vou alinhar a minha vontade com a vontade dos céus, com a vontade de Deus. E aonde eu for, aonde eu estiver, as pessoas vão vir até nós, até mim, até você, porque elas vão ver algo diferente. Que a palavra do Senhor diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Mas isso vem através da obediência. Nós temos uma promessa de Jesus que, se obedecermos aos seus mandamentos, se aprendermos a obedecer às suas instruções e direção, Ele virá e se revelará a nós. Você quer um motivo maior para obedecer ao Senhor? Para alinhar a sua vida a Ele? 1 João 3, final do versículo 21 e o 22, diz assim: podemos ir a Deus com total confiança, e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E esse versículo teve muito tempo que me frustrou, porque muitas vezes orações não eram ouvidas. Mas quando eu e você entendemos esse versículo, que quando nós obedecemos, quando a nossa vontade está alinhada com a vontade do Pai, tudo que eu e você pedirmos, Ele fará. Porque o seu desejo não vai ser mais para você, vai ser pelo outro. Vai ser para alcançar o outro, para beneficiar o outro. E você vai ser beneficiado junto. 1 João 5, versículo 14 e 15. Estamos certos de que Ele nos ouve, sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nosso pedido, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Olha só que promessa do Senhor. Só com essa promessa que Ele vai nos ouvir, nós teríamos que, o nosso coração teria que queimar para obedecer ao Senhor. Tinha que ser um desejo desde o levantar, já teríamos que levantar dizendo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual é a tua vontade para o dia de hoje? Aonde o Senhor vai me enviar? Porque o desejo dele é que atender a nossa vontade, se o nosso coração estiver alinhado com Ele. Quando obedecemos, somos alinhados com o céu e somos direcionados ao próximo passo.
que é o terceiro e último que nós vamos falar. A obediência traz maturidade e crescimento. Nós vemos muitas vezes pessoas que estão muito tempo de igreja, mas são pessoas ainda que não criaram uma maturidade e um crescimento. E a Bíblia nos diz, olha, em João 14, do 12 ao 14, ela fala assim: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim, fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei. É promessa do Senhor. Se nós formos obedientes, Ele vai fazer. Jesus promete que faríamos as mesmas obras que Ele, e ainda maiores. Hoje de manhã eu estava lembrando dessas obras, a gente imagina que é coisa para outros, ou para grandes pregadores. Nós tínhamos um projeto e tinha duas menininhas que o pai tinha sofrido um acidente, o carro tinha passado por cima da parte da bacia e coisa, e estava acamado. E aí ela falava assim, porque a criança é genuína, falou assim: vocês precisam ir lá orar pelo meu pai. Ele não era convertido, estava deitado em cama. Eu falei: tá bom. Foi eu, mais um casal de irmãos, e aí Deus ministrou o nosso coração para falar do amor de Deus só. E fomos, oramos, apresentamos, ele entregou a sua vida a Jesus, mas no decorrer ele tinha falado que ia demorar 2 anos para ele poder ir para São Paulo. Amar a Deus incondicional é isso, mas o amor, ele transforma. E aí nós falamos, ele entregou a sua vida. Passei 2 semanas depois na vila, para quem precisava ficar 2 anos para poder ir para São Paulo fazer uma cirurgia. Estava ele andando na vila com a bengalinha. Quando nós amamos a Deus, Ele vai fazer coisas através de nós, e nós vamos ser surpreendidos. Não somos nós quem fazemos, mas é Ele através de nós. Só que algo bem interessante é que, no verso 14, mostra o segredo para realizarmos as obras iguais e até maiores que Jesus. Olha só. Na última parte ali, peçam qualquer coisa. João 14, 15. Se vocês me amam, obedeçam novamente os meus mandamentos. E vai várias vezes, vocês têm visto que várias vezes eu tenho citado isso. Por quê? Muitas vezes nós precisamos ouvir, porque isso precisa ficar. Você precisa sair daqui essa semana, isso tem que ficar matutando, tem que ficar pulsando na sua cabeça e dizer: obedeça, obedeça. A obediência revela a qualidade da sua fé. Tiago 2,14 diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Não adianta você dizer que conhece a Deus, ou que ama a Deus, se você não obedece. Tiago 2,18. Mas se alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Quando nós olhamos, quando Jesus fala que coisas maiores nós faríamos, é isso que Ele está falando. Que a partir do momento que eu e você obedecemos ao Senhor, as obras vão ser naturais na minha e na sua vida. Tiago 2,20. Quanta insensatez! Você não entendem que a fé sem as obras é inútil? Tiago 2,26.
Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Como é que está a sua fé? O Senhor tem feito obras através da sua vida? O Senhor tem manifestado, alinhado o seu coração? O seu coração está alinhado com a vontade dEle? Você tem permitido Ele alinhar os seus pensamentos com os dele? Você está se movendo na velocidade da sua própria obediência. Quem é saudável deseja o crescimento e enfrenta com coragem o processo de dores e desconforto que vem com ele. Não tem como eu e você crescermos no Senhor sem sermos confrontados, sem passarmos pelo processo. Não tem como você mudar de vida sem uma decisão. Jesus nunca nos chamou para uma vida que apenas mantém o que está mais ou menos bom. Ele nos chamou para crescer, expandir, alcançar lugares altos e grandes. Essa é a vontade do Senhor. Que eu e você cresçamos no Senhor. Para que nós saímos, aonde nós formos, as pessoas possam olhar para nós e ver algo diferente em nós. Para que eu e você venhamos impactar vidas. Nós falamos o mês inteiro, você é a resposta. Mas como eu e você vamos ser a resposta? A chave é através da obediência. Através da obediência ao Senhor. Marcelo Tucci, mais uma frase dele, diz assim: só temos uma vida, não teremos outra chance para obedecer aquilo que o Senhor tem para nós aqui. Não deixe para a próxima geração aquilo que o Senhor confiou a você para realizar nesta. Muitas vezes nós queremos deixar para os outros aquilo que é nossa responsabilidade. Muitas vezes nós vemos hoje na sociedade o quê? As pessoas querem que a escola eduque os filhos. Os pais não querem ter o compromisso. E nisso nós viemos assim, nesse processo, nós queremos que os outros façam, mas não a nossa responsabilidade. Mas o Senhor chama para mim e para você essa responsabilidade. Para que eu e você venhamos ter essa responsabilidade de expandir o reino. De expandir na nossa casa. De atrairmos a bênção do Senhor. Lucas 5, versículo 37 e 38 diz assim: e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. Não adianta você querer manter a sua vida, às vezes, manter o erro ou aquilo que precisa ser corrigido e querer que o Senhor entre e faça através de você. Porque não tem como o Senhor fazer, como fala ali, os odres velhos colocavam vinho novo, ele começava a fermentar. Os odres velhos não tinham mais como ceder. E rebentava, perdia-se o vinho. Não tem como o Senhor fazer através da sua vida, se você não deixar se tratar, se fazer um vaso novo. Se transformar pela presença do Senhor. Deus quer derramar coisas novas sobre a sua vida, mas Ele só poderá fazer quando eu e você aprendermos a obedecer a sua palavra direcionadamente. Nós aprendermos a perguntar para o Senhor qual é a vontade dEle. Quando você vai fazer alguma coisa, perguntar: Senhor, isso é da sua vontade? Isso é direção do Senhor?
Nós vamos para a conclusão. Gostaria de chamar o grupo de louvor, enquanto eles vão se preparando aqui. Que você e eu possamos olhar nessa noite. Como você tem reagido em relação às instruções do Senhor? As instruções que vêm do Espírito Santo, que vêm da sua palavra. Para o seu ministério, para a sua família, como você tem reagido? Engraçado que hoje eu estava olhando assim, conversando com um rapaz, e aí ele falando assim, poxa, está tudo errado. Hoje, desde eu levantar, eu era para estar murmurando, e aí ele estava com um sonzinho cantando, ele falou, mas eu estou glorificando a Deus, porque Ele me deu a oportunidade de recomeçar. E aí ele foi contar um pouco a história, ele falou, eu perdi a minha família, eu deixei a minha casa, tudo lá em São Paulo, vim embora para recomeçar. Eu tinha tudo para estar frustrado, mas eu glorifico a Deus porque Ele está me dando uma nova oportunidade. E o Senhor hoje, Ele está te dando nova oportunidade. Eu não estou aqui para saber como você tem andado, apontar para você, não, você é obediente, você não. Isso não nos compete, quem vê isso e quem pode fazer isso é o Senhor, ao seu coração. O Senhor, Ele só nos dá a cada domingo uma nova oportunidade. Talvez você viu no decorrer que você falava que amava o Senhor, mas de repente você viu que você está longe de amar. Elias, cheio do Espírito Santo, ele não vacilou diante das instruções do Senhor. Ele não pensou duas vezes. Você pode começar agora mesmo essa mudança em sua vida, obedecendo os direcionamentos do Senhor. Enquanto o louvor vai tocar aqui, eu quero que você baixe a sua cabeça. Comece a orar.